Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na última videoaula eu fiz uma breve recapitulação de alguns conceitos matemáticos e depois alguns conceitos termodinâmicos que já foram apresentados no decorrer das videoaulas anteriores no nosso curso, e a finalidade dessa recapitulação era que nós pudéssemos deduzir uma equação da energia livre de Gibbs aplicável ao equilíbrio químico, verificando se esse processo poderia ser espontâneo ou não espontâneo, né? E para nós realizarmos essa demonstração, nós partimos da equação de Gibbs ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS. Utilizei os estados termodinâmicos das diferenciais, que foi devidamente explicada na videoaula anterior, né? E substituí nessa igualdade. Fiz as devidas passagens e no final chegamos a essa relação aqui, ó, que o ΔG da reação era igual ao ΔG padrão mais a constante dos gases, temperatura, multiplicado pelo ln de P. Só recapitulando que esse índice zero aqui significa que essa variação de energia livre ela foi mensurável nas condições ambientes, e essas condições ambientes são pressão de 1 bar e temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Isso corresponde a 298 Kelvin, certo? E nessas condições, também nós temos disponível o valor da constante dos gases, que é aproximadamente 8,31, cuja unidade está em Joule por Kelvin vezes mol, e multiplicado pelo logaritmo natural da pressão parcial. Outro detalhe importante é que essa variação da energia livre padrão ela é calculada através de dados tabelados das variações de energia livre padrão, dado da seguinte maneira: somatória da variação da energia livre padrão dos produtos menos a somatória da variação da energia livre padrão dos reagentes, final menos inicial, produtos reagentes. Dessa maneira aqui, eu calculo a variação de energia livre padrão nas condições ambientes, pressão de 1 bar e temperatura de 298 Kelvin, que corresponde a 25 graus Celsius. Então, olha só, veja, com esse conceito demonstrado, o que eu fiz? Eu peguei essa fórmula que foi demonstrada e eu apliquei ela a um equilíbrio químico. Aí eu usei um equilíbrio genérico, como está aqui, né? A mais B, que são os reagentes, e o produto C mais D e os seus respectivos coeficientes. Como eu acabei de mencionar para vocês, a variação da energia livre padrão é dado pelos somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei nessa equação que o ΔG da reação somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes e substituí aqui essa equação que eu tinha demonstrado para vocês, que é o ΔG padrão mais RT que multiplica ln de P. Aí eu fiz as devidas passagens, certo? E isolando aqui posteriormente esse ln de P, concluímos que ele, na verdade, é dado pelas pressões parciais dos produtos dividido pelas pressões parciais dos reagentes, elevado cada um ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. E isso aqui chamava-se de quociente da reação, indicado pela letra Q, certo? Agora, quando o equilíbrio ele é estabelecido, o ΔG da reação ele tende a ficar igual a zero, e nesse caso o quociente da reação tende a ficar igual a
constante do equilíbrio. E isso acontece quando o ΔG da reação, esse primeiro termo aqui da reação, dessa equação, for igual a zero. Aí fazendo o rearranjo e isolando o ΔG da reação padrão, e aí nós encontramos que para um sistema em equilíbrio, aí eu utilizo essa relação, ΔG da reação padrão é menos RT que multiplica Ln de K. K, nesse caso, levando-se em consideração que o sistema estava em equilíbrio. Bom, senhores e senhoritas, foi exatamente isso que eu apresentei na última videoaula. Mas para que ela não pudesse ficar muito longa, aí eu resolvi fazer esse complemento com a aplicação desta fórmula que foi demonstrado em exercícios. Como no item no IME não são comuns esse tipo de questão, então eu tomei a liberdade de pegar algumas questões do Atkins aqui para nós chegarmos a algumas conclusões importantes. Aqui está a equação que foi demonstrada, ΔG da reação é igual ao ΔG da reação padrão mais a constante dos gases, temperatura 298 Kelvin, já que ela é constante, e o Ln de Q, que, repetindo, ele corresponde ao quociente da reação dado pelas pressões parciais dos produtos sobre os reagentes. Exemplo, o primeiro caso fala assim, vamos lá, a energia livre de Gibbs padrão da reação a seguir 2SO2 gasoso mais O2 gasoso dando SO3 foi fornecida aqui, ó. Ela é igual a menos 141,74 em kJ por mol. Bom, isso daqui é proveniente, repito, dos valores que são tabelados. Eu pego os valores tabelados, substituo naquela fórmula que eu falei, somatória dos produtos sobre os reagentes, e chego a essa conclusão que o valor da reação padrão é esse daqui. Isso já foi fornecido, né? A pergunta item A é a seguinte: qual é a energia livre de Gibbs da reação quando as pressões parciais de cada gás for igual a 100 bar? E aqui ele fornece o valor da constante universal dos gases, como eu já mencionei há poucos instantes atrás, 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. E depois no item B, o complemento, ele quer saber a direção espontânea da reação. Se é uma reação produto favorecida, se ela é deslocada para a direita, ou se ela é uma reagente favorecida ou deslocado para a esquerda. Ora, como nessa equação ele forneceu o ΔG da reação padrão, tem o R, tem o T, e nesse caso falta eu achar o Q, que é o quociente da reação. Foi o que eu fiz aqui. O primeiro passo, eu calculei o quociente da reação, dado pelas pressões parciais dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes, elevado aos respectivos coeficientes. Então, pressão parcial do SO3 elevado a 2, dividido pela pressão parcial do SO2 elevado a 2 e do O2 elevado a 1. Todos são iguais a 100 bar, substituindo, encontrei que o quociente da reação é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2, ou simplesmente 0,01. Quando esse quociente da reação ele é menor do que zero, o que isso vai implicar? Essa é a questão que nós teremos que analisar. Bom, agora, simplesmente eu vou fazer a substituição dos dados na minha fórmula para calcular a energia livre de Gibbs da reação. A finalidade aqui é calcular o ΔG da reação, e aí eu vou simplesmente substituir os dados aqui, e nada mais do que isso. Então fica o ΔG padrão foi fornecido em menos 141,74 kJ, aqui está. A constante dos gases também foi fornecida, é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, multiplicado pela temperatura que é padrão, 25 graus Celsius 298 Kelvin, multiplicado pelo logaritmo natural
do quociente da reação que eu calculei deu 10 elevado a menos 2, ou 0,01. Fazendo o cálculo, evidentemente fazendo uso da calculadora, aí nós encontramos que a variação da energia livre dessa reação deu menos 15.316 kJ por mol. O que nós podemos concluir? Primeiramente, concluímos o seguinte: como essa variação da energia livre da reação é um valor negativo, isso significa que a reação espontânea, a reação que foi mencionada, ela é espontânea da esquerda para a direita. E isso vai responder o item B. Então, a pergunta do item B é a seguinte: qual a direção espontânea da reação nessas condições? Resposta: como o ΔG da reação é menor do que zero, consequentemente, a reação ela é uma reação produto favorecida. Em outras palavras, ela está deslocada para a direita e não deslocado para a esquerda, certo? Indicado na região verde do gráfico, o gráfico que eu estou mencionando é esse daqui, ó. Esse gráfico eu achei interessante mencionar nessa videoaula, porque é um gráfico que está relacionando aqui na ordenada o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs. Em função, aqui na abscissa, nós temos o quociente da reação e também a constante do equilíbrio. Isso dependerá se Q igual a K, ou se o Q é menor, ou se o Q é maior do que a constante do equilíbrio. E mostra que neste ponto eu tenho que o ΔG é igual a zero. E como nós mencionamos há poucos instantes atrás, quando esse ΔG for igual a zero, significa que nós temos o sistema em equilíbrio dinâmico. E quando o sistema está em equilíbrio dinâmico e o ΔG for igual a zero, esse quociente do equilíbrio é exatamente igual à constante do equilíbrio. Até aqui tudo em ordem, né? Mas a pergunta que se faz é a seguinte: o que acontece quando esse ΔG for menor do que zero? Então, como nós vimos neste exercício, verificamos que quando a constante, o quociente do equilíbrio for um número menor do que 1, nesse caso, viram, deu 0,01, o valor referente à variação da energia livre de Gibbs é um número negativo. E quando esse é negativo, significa que a reação ela é produto favorecida. Em outras palavras, é uma reação que está deslocada para a direita. É isso que esse gráfico está mostrando para vocês. Muito provavelmente, depois que o ΔG for igual a zero, então aqui à sua direita, quando esse ΔG for positivo, há de se esperar que nós tenhamos um quociente do equilíbrio maior do que 1, e nesse caso o equilíbrio está, ou seja, a reação ela é uma reagente favorecida, está deslocado para a sua esquerda, certo? Conclusão importante, repetindo: quando o ΔG for igual a zero, a reação está em equilíbrio e a constante do equilíbrio é igual ao quociente da reação. Mas quando o ΔG for negativo, a reação ela é produto favorecida, isto é, deslocada para a direita, favorecendo os produtos quando o ΔG for menor do que zero e o quociente da reação for menor do que 1. Então, vamos conferir se de fato essa previsão é válida, ou seja, quando o ΔG é positivo, a reação ela é o reagente favorecida e o quociente do equilíbrio é maior do que 1. Veja o próximo exercício e vamos conferir se isso de fato tem fundamento. Confira. Muito bem.
Aqui no próximo exercício ele está dizendo o seguinte, que a energia livre de Gibbs padrão para esta reação de N2O4 transformando-se em 2NO2, também fornecida, e essa por sua vez é igual a mais 4,73 kJ por mol na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Esse é o ΔG da reação em condições padrão, medidos a pressão de 1 bar e 298 Kelvin, utilizando os valores tabelados. Muito bem. Pergunta item A. Calcule a energia livre de Gibbs da reação quando as pressões parciais de cada gás são dadas aqui. Do N2O4 é 0,80 bar e do NO2 é 2,10 bar. Ora, e no item B ele pede para você verificar a direção da reação espontânea. Ela é uma reação produto favorecido, está para a direita, ou reagente favorecido está para a esquerda. Como eu vou fazer isso? Eu vou substituir os dados fornecidos na minha equação aqui, que foi demonstrada na videoaula anterior. Essa daqui, ó, ΔG da reação é igual ao ΔG da reação em condições padrão, mais o R vezes T vezes o LN de Q. Q é o quociente da reação, e eu calculei ele aqui primeiro, dividindo a pressão parcial do NO2 elevado a 2 e do N2O4 elevado a 1. Esses expoentes são os coeficientes estequiométricos. 2,10 elevado a 2 dividido por 0,8, encontramos agora que o quociente da reação é 5,51. Ele é um valor maior do que 1. Antes nós tínhamos visto no exercício anterior que o quociente do equilíbrio era um número menor do que 0. E agora ele é maior do que 0. Que conclusão nós podemos chegar? Vamos substituir os dados na equação e verificar o resultado obtido. Aqui está o ΔG da reação em condições padrão, que foi fornecido. A constante dos gases, 8,31 em Joule por mol vezes Kelvin. Temperatura absoluta 298 Kelvin e o logaritmo natural do quociente do equilíbrio, que é 5,51. Conclusão. A conclusão é a seguinte, que o ΔG dessa reação é mais 8,96 kJ por mol, e esse por sua vez é positivo. Concluímos que, neste caso, como o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, ele é positivo, quer dizer que a reação que ele apresentou nesse sentido, da esquerda para a direita, ela não ocorre, ela não é espontânea. A reação espontânea que ocorre em condições ambientes é a reação da direita para a esquerda. Espontaneamente, o que ocorre é o 2NO2 transformando-se em N2O4. Isto é, isso responde o item B. Como a energia livre de Gibbs da reação é positiva, significa que ela é uma reação reagente favorecida, está deslocada para a esquerda. Então, de fato, voltando aqui para aquele gráfico anterior, de fato a nossa previsão tinha fundamento. ΔG igual a 0, sistema em equilíbrio, Q igual a K, quando o quociente da reação for número menor do que 0, consequentemente ΔG negativo, reação, ela é produto favorecida. Agora eu vou acrescentar aqui essa informação referente ao resultado desse exercício que acabamos de resolver. Aqui, digamos, nesse ponto aqui, ó, vamos supor que nós tenhamos, nesse ponto, o quociente da reação igual a aproximadamente 5,5. E para esse valor do quociente da reação maior do que 1, nós temos uma reação cujo ΔG é
maior do que zero. Vou escrever aqui ΔG positivo. E quando esse ΔG é positivo, a conclusão que nós chegamos é que a reação ela é um reagente favorecida, ou seja, a reação que ocorre espontaneamente é a da direita para a esquerda, certo? Esse gráfico eu achei muito interessante, né? Porque ele vem de encontro com os resultados obtidos nesses dois exercícios, certo? Vamos ver mais uma questão, confira. Muito bem, aqui nessa próxima questão ele está se referindo ao seguinte, que a energia livre de Gibbs padrão, aquela proveniente dos valores tabelados para a reação meio mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de iodo sólido, dando o iodeto de hidrogênio gasoso, é fornecido o ΔG padrão, aqui está, é mais 1,70 kJ por mol nas condições padrão, temperatura de 298 Kelvin, pressão de 1 bar constantes. Nestas condições, ele pede para você calcular a constante. Ah, mas ele já está afirmando que a constante é do equilíbrio. Logo, eu sei, portanto, que esta reação encontra-se em equilíbrio dinâmico. Mas uma pergunta que se faz é a seguinte: será que esse equilíbrio está mais deslocado para a direita? Ou será que ele está mais deslocado para a esquerda? Ou não há esse deslocamento para a direita ou para a esquerda? Como eu vou responder essa questão? Bom, primeiro, eu já deixei aqui indicado, para fim de ganharmos tempo, a equação que já foi previamente demonstrado, ΔG da reação igual ΔG da reação padrão, mais RT, que multiplica Ln do quociente do equilíbrio, do quociente da reação. Aí eu escrevi aqui que no equilíbrio, nós temos as seguintes condições. O equilíbrio se estabelece quando o ΔG for igual a zero, ΔG da reação for igual a zero, e o quociente da reação for igual à constante do equilíbrio. Então, se esse termo aqui valer zero, eu fiz o rearranjo e passei esse RT vezes Ln de Q para o outro membro e por isso originou esse sinal aqui de menos. E aí eu substituí no lugar de Q a constante do equilíbrio. E essa, portanto, é a fórmula que eu utilizarei no caso em que o exercício mencionar o equilíbrio químico. Muito bem, então eu substituo os dados aqui para verificar o valor dessa constante, né? O ΔG da reação padrão eu tenho, é 1,70 kJ por mol. Esse quilojoule é 1.000, né? Então é 1,7 vezes 1.000 joule por mol, igual a menos a constante dos gases, que é o valor tabelado 8,31 joule por mol vezes Kelvin, que por sua vez multiplica a temperatura absoluta, que é 298 Kelvin, e esse Kelvin aqui eu cancelo com esse daqui, que multiplica Ln de K, que eu vou isolar. Isolando Ln da constante do equilíbrio, divide-se esse 1,7 vezes 10 a terceira, dividido por menos 8,31 vezes 298, deu esse resultado aqui, 286. Aplicando aqui a propriedade do logaritmo, esse Ln de K é a mesma coisa do que logaritmo na base E de K. De modo que, se aplicarmos a propriedade de log, aí isolando K é igual a E elevado ao Ln de K, que é esse resultado aqui. Portanto, a constante do equilíbrio é igual a E elevado a menos 0,686, resultado obtido por calculadora científica. E aí nós encontramos que a constante do equilíbrio deu 0,50. Sabemos que quando essa constante é igual a 1, o sistema está em equilíbrio sem que ele esteja deslocado para a direita ou para a esquerda. E se a constante do equilíbrio é menor do que 1, que conclusão
nós podemos chegar. Constante do equilíbrio menor do que 1 é uma reação reagente favorecida. Em outras palavras, é o seguinte, ó, esse equilíbrio ele está, digamos, mais deslocado para a esquerda do que para a direita. É dessa maneira que eu posso interpretar esse resultado. Constante do equilíbrio menor do que 1, eu tenho no equilíbrio mais reagente do que produto. Consequentemente, é uma previsão de que quando a constante do equilíbrio for maior do que 1, então pode ser que eu tenha mais produto do que reagente. E se a constante for igual a 1, aí eu tenho reagentes e produtos em quantidades estequiométricas, certo? Mas será que de fato constante maior do que 1 é um equilíbrio produto favorecida? Vamos conferir. Veja a próxima questão aqui, ó. Esse próximo exercício, ele diz o seguinte, ele fala para você que a energia livre de Gibbs padrão para a reação de 2 monóxido de nitrogênio mais oxigênio dando 2 dióxido de nitrogênio, aí ele fornece essa energia de Gibbs padrão utilizando os dados tabelados, né? Que é igual a menos 70,48 kJ por mol nas condições ambientes, 298 Kelvin de temperatura a 1 bar de pressão. Nestas condições, ele pede para você calcular a constante do equilíbrio e, de acordo com o resultado, verificar se ela é um produto favorecido ou reagente favorecido, se está deslocado para a direita ou para a esquerda, enfim. Bom, aí é simples, basta eu pegar e substituir esses valores na equação que acabamos de mencionar. ΔG da reação padrão é menos RT, que multiplica Ln de K. Substituindo aqui o valor do ΔG padrão, o valor do R do T, isolo Ln de K. E dividindo aqui, com esse menos aqui, encontramos que o valor do Ln de K deu um valor positivo, enquanto no caso anterior o Ln de K era um número negativo, percebe? E quando eu isolar o K pela propriedade do log, é E elevado a esse 28,46, encontramos um valor positivo e muito grande, tá? 2,3 vezes 10 elevado a 12, significa que essa reação ela está mais deslocada para a direita do que para a esquerda. Se nós fizéssemos a sua representação, representaríamos o equilíbrio desta maneira, certo? Muito mais deslocado para a direita do que para a esquerda propriamente dito. Olha as conclusões que nós chegamos, senhores e senhoritas. Quando eu tenho constante do equilíbrio maior do que 1, isso é proveniente de um Ln de K, que é um número positivo, a reação é produto favorecida. Voltando ao caso anterior, quando a reação ela é um reagente favorecida, a constante do equilíbrio é um número menor do que 1 e o Ln de K é um número negativo, certo? Vejamos a próxima situação, confira. A próxima situação é a interpretação dessa figura, dessa imagem que eu achei interessante colocá-la, a fim de que vocês visualizassem as quantidades de reagentes e produtos de acordo com a constante do equilíbrio. Aqui esses quadrados azuis representam as quantidades de reagentes, enquanto os quadrados amarelos representam as quantidades de produtos. Aqui em azul os reagentes e em amarelo os produtos. Primeiramente, nessa figura central, eu tenho constante do equilíbrio igual a 1. Constante do equilíbrio igual a 1 significa que eu tenho quantidades estequiométricas de reagentes e de produtos. Eles estão estequiometricamente sem excesso de um e de outro. Estão em quantidades, vamos dizer, iguais, certo? Mas vimos com a resolução dos exercícios anteriores
No primeiro caso, vimos que quando a constante do equilíbrio é um número menor do que 1, então, constante do equilíbrio menor do que 1, verificamos que o ΔG, com relação à espontaneidade da reação, era um número positivo. E essa reação, ela era uma reação reagente favorecida, isto é, ela está mais deslocada para a esquerda do que para a direita. ΔG positivo, constante menor do que 1, dá um LN negativo. Ao passo que aqui, nessa imagem à direita, nós temos o inverso, né? Veja pela figura, esses quadrados amarelos que estão representando a quantidade de produtos em uma quantidade muito maior do que dos reagentes. Concluímos que quando a constante do equilíbrio for um número maior do que 1, teremos uma variação de entropia, um ΔG negativo, e o ΔG negativo indica que a reação ela é produto favorecido, ou seja, ela está mais deslocada para a direita do que para a esquerda. Eu achei interessante essa figura, porque esses quadrados com essas cores mostram estequiometricamente as quantidades de reagentes e produtos nessas circunstâncias. K menor que 1 predomina reagente, a constante maior do que 1 predomina produto, e quando a constante é igual a 1, aí eu tenho as quantidades estequiométricas de reagentes e produtos em quantidades aproximadamente iguais, certo? E para essa aula se finalizar, então nós temos aqui esse resumo disso que eu acabei de falar para vocês, né? Então essa é a equação ΔG da reação padrão, é igual a menos RT, que multiplica o LN, o logaritmo natural da constante do equilíbrio. E através dos cálculos que nós realizamos nas duas questões anteriores, concluímos primeiramente que se o ΔG for negativo, o logaritmo natural é positivo e a constante do equilíbrio é maior do que 1. Tá, e se a constante do equilíbrio é maior do que 1, o que eu posso deduzir? Que essa reação ela está mais deslocada para a direita do que para a esquerda, e essa reação ela é uma reação produto favorecida. Representando esse equilíbrio, ficaria assim, ó, desse jeito aqui, ó. Ela está mais deslocada para a direita do que para a esquerda, desse jeito aqui, ó, certo? E a conclusão de número 2 é a seguinte, ó, quando o ΔG é positivo, o LN da constante do equilíbrio é negativo, e concluímos que a constante do equilíbrio é um número menor do que 1. E quando a constante do equilíbrio é menor do que 1, essa reação ela está mais deslocada para a esquerda do que para a direita, e ela é, portanto, uma reação reagente favorecida. Ao representarmos esse equilíbrio, ficaria desta forma a sua representação correta, certo? ΔG negativo, logaritmo natural da constante é positivo e constante do equilíbrio maior do que 1. Reação produto favorecida. Se o ΔG é positivo, LN de K é negativo, constante do equilíbrio menor do que 1 e reação reagente favorecida. Muito bem, aí está a aplicação da variação da energia de Gibbs no equilíbrio químico. Na próxima aula nós vamos estudar a aplicação da energia de Gibbs na eletroquímica e vamos estudar a equação de Nernst. Até lá e muito obrigado pela sua atenção.